Diz eu creio. Eu creio no poder das mãos. Das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Porque agora eu quero liberar a palavra ao teu coração. Nós vamos ler Atos capítulo 12, do verso 1. Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 17. Se você tiver Bíblia, quiser abrir, o poder da oração para vencer a crise. Eu quero falar hoje dessa arma poderosa, dessa arma eficaz, que você precisa usar mais, experimentar mais e entender o poder que a igreja tem nas mãos de fazer o impossível se tornar possível. Então, em nome de Jesus, que você nessa noite não só receba essa palavra, entenda, coloque ela em prática, mas principalmente que você experimente que a sua oração será respondida, a sua oração vai fazer diferença. Amém? Atos 12, de 1 a 17. Glória a Deus. Você abriu aí? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja, com insistência, orava a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. E eles então diziam: não, deve ser um anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram,
viram-no e ficaram todos boquiabertos. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, ele foi para outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Que palavra linda, que palavra tremenda. Você conhece esse texto, você conhece essa palavra. Se você não conhece, eu quero convidar você a prestar atenção, me dá de presente a sua atenção nesse momento. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa em casa, escuta com atenção, ou para um pouquinho o que você está fazendo, desliga a TV e assiste essa palavra, porque eu sei que essa palavra aqui vai ser uma resposta de Deus para o teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor, a face dele. Pai querido, obrigado pela tua palavra linda aos nossos corações. Fala conosco. Tenha misericórdia de nós nessa noite, Pai. Obrigado por estarmos em casa. O primeiro lugar melhor para a gente estar é na nossa casa, é junto da nossa família. Eu te louvo por a gente estar aqui, por eu estar aqui na minha casa, com a minha família. E eu sei, Pai, que o Senhor está guardando e protegendo todo o teu povo que nos assiste nessa hora. Que o Senhor continue ministrando o nosso coração, que a tua palavra encontre guarida em cada coração, que ela cumpra o propósito dela, Pai. E que no nome de Jesus, essa noite, nós possamos ver manifesto o poder da oração no meio do teu povo. Assim eu oro, pedindo que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Que palavra tremenda, né? Não sei se você reparou, depois que Pedro foi solto, Pedro foi preso, seria morto no dia seguinte, passou a noite na prisão, esperando que no dia seguinte fosse apresentado por Herodes para ser sentenciado à morte perante o povo, porque de alguma forma isso estava trazendo popularidade ao governo do rei Herodes. É assim que homens levianos, homens maldosos, homens comprometidos com as trevas fazem quando estão em posição de preeminência. Até mesmo autoridades políticas podem fazer isso. O que eles fazem? Eles se beneficiam, prejudicando pessoas para se autopromover. Infelizmente, o mal está aí, a gente sabe disso. E se você estiver atento, se você estiver vigilante em oração, nós vamos perceber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nós vamos perceber também como tem gente má no mundo, como tem pessoas tentando fazer maldade, mesmo nesse tempo de coronavírus. E eu sei, irmãos, que Deus ainda não nos libertou de tudo isso, porque ainda tem muito joelho que não se dobrou, tem muita gente que ainda está precisando entender o que Deus está querendo delas nesse tempo. Mas percebe que quando Pedro foi solto da prisão, eu vou depois entrar em alguns detalhes aqui no texto, Pedro encontrou com a igreja que estava orando por ele, e depois que Pedro falou com eles ali, como Deus tirara, depois que Pedro deu o testemunho da libertação dele, diz o verso 17 que ele saiu dali para outro lugar. O que essa palavra significa, irmão? Significa que Pedro tinha uma obra a fazer. Pedro tinha uma missão a cumprir. E Deus não vai tirar você enquanto você não cumprir a sua missão. Olha só que coisa linda. Se comprometa com a missão, se comprometa com a obra de Deus, se comprometa com os planos que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, por que Deus vai interromper a tua vida, seja com uma morte, se o propósito dele ainda não terminou? Entenda isso. Quando Jesus chamou Pedro para ser um dos apóstolos que iria liderar a igreja em Jerusalém, Jesus falou para Pedro: Pedro, eu tenho um ministério para você, apacenta as minhas ovelhas, e quando você estiver velho, outra pessoa vai te conduzir, dizendo para Pedro que tipo de morte ele iria ter. Quando você sabe
que Deus tem para a tua vida, querido, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa as dificuldades que venham, as lutas que você enfrenta, você sabe que o fim da história não é ali. Foi o que eu falei domingo, a história não terminou na cruz. A história terminou na ressurreição, na glorificação do Senhor, na soberania dele, sendo colocado no trono à direita de Deus Pai. E a história de Deus ainda não terminou. A história de Deus vai terminar na sua segunda volta, quando ele levantar a sua igreja, quando ele reinar com a igreja, quando ele levantar a sua igreja gloriosa, perfeita, pura e santa, como instrumento de louvor da redenção dele no mundo. Então, nós precisamos o quê? Entender qual é a obra que Deus tem para a nossa vida, o ministério. Deus tem muita coisa para fazer ainda. E Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Mas se você se comprometer com o que Deus tem para você, saiba que Deus não vai interromper a obra no meio do caminho. Deus não dá bênção pela metade, amém? Glória a Deus. Deus não dá bênção pela metade, entenda isso. A tua bênção vai ser completa. Escreva aí nos comentários, a minha bênção vai ser completa. Deus, a minha história não vai terminar nessa crise, a minha história não vai terminar nessa dificuldade toda que eu estou vivendo, porque Deus ainda tem muito mais para fazer na minha vida, na minha família, no meu ministério, e eu quero ver os planos de Deus se cumprindo através da minha vida, amém? Dá um glória a Deus aí se você está recebendo, amém? Isso, é isso aí. E você precisa entender disso. Então, quando você se compromete com esse plano maior, quando você está envolvido em fazer aquilo que agrada a Deus, querido, ninguém segura você. Ninguém segura você. Eu já disse que ninguém pode deter aquela pessoa que está determinada a vencer. Só ela mesma. Porque não vai ter barreira, dificuldade que vai parar você, vai. Quando você está determinado aí até o final, meu filho, você vai, você cai, você levanta, você se rasteja, você vai para trás um pouquinho, você volta, mas você não desiste até chegar no alvo que Deus tem para a tua vida. E eu vim aqui hoje dizer para você como que a oração é um instrumento poderoso para administrar esse processo. Isso, a oração administra o processo. Será que você tem alguém na sua casa ou conhece alguém que está parado no meio dessa crise, desesperado, sem saber para onde ir, amedrontado, preocupado? Porque essas pessoas não têm destino. E eu vou te falar, não é destino de vida, é destino espiritual. Porque tudo primeiro acontece no mundo espiritual para depois acontecer no mundo natural. Você sabia disso? Isso é uma lei. Quando Deus criou o mundo, primeiro ele disse, façamos o mundo, vamos criar o mundo. A Bíblia diz que Deus criou você antes da fundação do mundo. Então, quando você nasceu, quando você se tornou uma realidade nessa vida, Deus já tinha planejado você lá atrás. Então, primeiro lá no mundo espiritual, Deus faz as coisas, depois ela se materializa. Então, quando você está conectado com o mundo espiritual, você tem entendimento dos planos de Deus para a tua vida. E quando você tem esse entendimento, você sabe que as coisas que te pegam no meio do caminho não vão encerrar a tua carreira, não vão terminar a tua trajetória, irmão. E você não vai ficar desesperado, perdido, ansioso, revoltado ou até mesmo desanimado, afastado da igreja por causa disso. Deixa eu dar um recado aqui para você. Se as coisas estão dando errado na tua vida e você se afastou da igreja por causa disso, ou você era um crente, está afastado da igreja, e hoje as coisas estão dando errado na tua vida, sabe qual é o problema para as coisas darem certo? É você voltar. É você se voltar para Deus. É você estar na presença do Senhor. Por quê? Porque, meu filho, lugar do cristão é fazendo a vontade de Deus. Amém? Escreva isso. Lugar do cristão é fazendo a vontade de Deus. A vida do cristão só tem sentido quando ele faz a vontade de Deus. Essa aí tá melhor, né? Escreva essa frase aí, divulga ela aí. A vida do cristão só tem sentido quando ele faz a vontade de Deus. Aí, se você reparar o texto que eu li, Pedro estava preso, mas ele estava dormindo. Pedro estava
sabendo, ciente, que ele iria morrer no dia seguinte pelas mãos de Herodes, mas ele estava dormindo. Como é que alguém dorme na véspera da sua morte? Fala para mim. Você dormiria se você soubesse que amanhã você ia ser condenado à cadeira elétrica? Você dormiria se você soubesse que amanhã você seria condenado à morte? Meu irmão, acho que eu não dormiria não, eu ficaria a noite inteira orando, pedindo o socorro do Senhor, não sei. Né? Nós somos homens, eu não sei, sinceramente, não sei. Agora, se eu tivesse, naquele momento, como eu estou hoje, consciente, vendo Deus cuidando de tudo, vendo Deus agindo assim de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural, você vai falar assim, mas pastor, o senhor não está sofrendo o impacto dessa crise? Não estou sofrendo impacto. Hoje eu falei com a minha esposa, Duda, que isso acabe logo. E ela falou assim, não, eu estou até gostando e tal, né? Falando, e eu falei assim, não, estou com saudade da igreja, estou com saudade de estar no meio do povo, esse negócio de encontrar as pessoas e não poder abraçar, de fazer live com a igreja vazia, tem lá a minha equipe que a gente se vê, se fala mais tempo, mas nem a gente pode ficar se abraçando, a gente não se abraça, a gente chega, oi irmão, tudo bem? E fala assim de longe, é esquisito isso, mas eu estou ciente de que Deus está no trono, Deus está no controle, que a gente precisa passar por esse tempo, que Ele tem um propósito e que Ele está trabalhando na minha vida para me modelar, para me moldar, para eu ser o pastor que essa geração precisa. Amém? Eu quero ser um pastor que atenda a necessidade da nossa geração. E é por isso que eu estou aqui hoje trazendo essa palavra para o teu coração. Pedro dormindo ali naquela prisão, como é que pode isso? Ele estava muito ciente do plano de Deus. Mas olha, perceba o seguinte, ele não sabia tudo. Entenda isso, nem sempre Deus revela tudo o que Ele vai fazer. Por quê? Deus tem um projeto, um plano para a minha história, para a sua, e eu sei aonde ela termina. Mas o trajeto até lá, eu não sei qual o caminho que Deus vai levar. Entendeu? Eu não sei o caminho. Detalhes, Deus não diz detalhes. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado, você sabe disso, mas Deus não falou para você como é que vai ser todos os detalhes dessa obra, desse ministério. Deus tem um ministério para você com jovens, mas Ele não te disse todos os detalhes. Então hoje, diante da dificuldade, você tem que entender uma coisa, o poder da oração. Por que o poder da oração? Porque é o poder da oração que vai costurando os detalhes da obra de Deus. Aleluia! Coisa linda, né? O poder da oração costura os detalhes de como Deus faz a obra na vida da gente. Porque a oração, quando eu oro, faz Deus responder e mudar situações. Então, quando você ora, quando a igreja ora, Deus escreve os detalhes da obra dele. Deus falou que Pedro não iria morrer naquele dia. Falou que Pedro ia morrer velho. Então, Pedro sabia que ele não ia morrer. Mas Pedro não sabia como a história ia desenrolar daquela prisão. Será que eu estou ajudando alguém aqui nessa noite? Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Dá um joinha aí se eu estou ajudando você nessa noite. Amém, glória a Deus. Pedro não sabia os detalhes. Preste atenção. Mas o que diz o verso 4? O verso 4 diz que quando Pedro estava na prisão, verso 5, Pedro estava guardado na prisão, mas... Aí é uma expressão adversativa, contrária. Pedro estava preso, mas, contrariamente, a igreja orava com insistência a Deus por ele. Olha que coisa tremenda. Mas a igreja orava incessantemente por Pedro. Querido, se a igreja orar, vai mudar tudo. Se a igreja orar, nosso Brasil vai mudar. Nosso Brasil vai sair mais forte, vai sair mais próspero, vai sair melhor dessa pandemia. Se a igreja orar, tua casa vai ser transformada, tua família. Se a igreja orar, querido, teu casamento vai melhorar. Se a igreja orar, os seus filhos vão voltar para o caminho do Senhor. Se a igreja orar, vidas vão se salvar, vidas vão encontrar o caminho da salvação.
oração. Se a igreja orar, meu irmão, o evangelho vai crescer, o povo vai pregar a palavra, a igreja vai fazer a diferença nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, querido, porque eu creio no poder da oração. Não é falar de oração, não é estudar sobre oração, é experimentar esse poder de oração. É você saber que você orou e a resposta veio. É saber que você orou e o mal foi aplacado, foi cessado. Você orou e a pessoa ficou curada. Amado irmão, coisa tremenda é o poder que Deus nos deu nas mãos. A oração costura os detalhes daquilo que Deus está fazendo ao longo do caminho. E eu queria que você entendesse isso, porque se você não está entendendo, se você está desanimado, triste, preocupado, ei, vai orar. Ora, meu irmão, dobra teu joelho, fala com Deus. Não pede só oração, não. Eu vou orar por você, nós vamos orar, mas ora você, fala com Deus o que está no teu coração, fala das angústias, fala dos seus sentimentos, abre teu coração para Deus. Mas também, querido, fala para Deus, o disque emergência da fé. Você conhece? Quando você chama a polícia, bombeiro, 193, 190, não tem esses números assim? Então, a Bíblia também fala do disque emergência, o 333. 333. 333. Disque 333. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias capítulo 33, verso 3. Facinho de gravar, 333. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, quando você não sabe, ora, clama a Ele, porque Ele vai revelar, Ele vai te mostrar. E a igreja estava orando incessantemente por Pedro, está aqui no verso 5. No verso 6 diz que no dia seguinte Pedro seria apresentado para ser morto. Mas Pedro estava o quê? Dormindo. Eu quero que você descanse nessa noite, porque eu vou orar por você. Quero que você tenha uma noite de paz, quero que você tenha uma semana de paz. O mês de maio seja um mês de paz, de bênção na tua casa, porque eu estou orando por você, eu estou orando. Cada pessoa que entra nessa live, cada membro, cada ovelha, né? Cada pessoa que pede esse pedido de oração, nós estamos orando, clamando, colocando a sua vida diante do Senhor, porque eu acredito no poder da oração. E eu sei, querido, que você nessa noite vai ver os efeitos da oração na tua vida. Você vai poder dormir, descansar, porque Deus está guardando você em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí, dá uma curtidinha aí se você está celebrando a Deus por essa palavra em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu digo para você, querido, nesse texto aqui, a primeira verdade é: não se vence na força do braço, mas no poder de Deus. Você não vai vencer a crise na força do seu braço. Não é o que você vai fazer. Uma das coisas que esse tempo revela para nós, que não é o que a gente vai fazer. Não é. É o que Deus vai fazer, irmãos. Você tá de mãos atadas, a igreja está fechada, eu não posso fazer nada. Assim, né? Não posso fazer nada entre aspas. Eu estou aqui fazendo, eu estou igual o Gideão, malhando o trigo no lagar, estou fazendo o que eu posso, eu estou usando o que eu tenho, a ferramenta que eu tenho. E como Deus está fazendo milagre. Com o templo fechado, nós estamos conseguindo assistir o povo, nós estamos conseguindo, né? Eu recebi de um amigo, irmão amado, um empresário, doações de cestas básicas, então a gente está abençoando famílias que precisam, né? Pessoas que estão em dificuldade, pessoas carentes. Mensalmente a gente está mandando lá para a Chumbada, para nosso povo, nossa comunidade lá que a gente cuida, mandando cestas básicas. Então, meu irmão, sabe o que é isso? Poder de Deus e resposta de oração. Porque quando a situação toda ficou do jeito que ficou, eu falei assim: Senhor, só o Senhor. Porque agora não tem nada que eu possa dizer assim: não, eu estou tranquilo por causa disso, por causa daquilo. Não. Então você está falando assim: ah, minha loja está fechada. Ah, eu estou tranquilo porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E aí Deus tira essas coisas de você. O que acontece? Minha filha, não tem jeito, é Deus.
Então, quero que você entenda isso essa noite. Não se vence nada na força do braço. Se você é um cristão, não se vence nada da força do braço. Só no poder de Deus. E o poder de Deus é ativado pela oração. Amém? O poder de Deus é ativado pela oração. Verso 5, eles estavam orando incessantemente, né, pela vida de Pedro, porque só Deus poderia libertar Pedro, porque a igreja sabia que Pedro seria morto no dia seguinte. E aí olha que interessante, quando chega no verso 7 em diante, Pedro recebe uma visita. Um anjo chega lá no meio da prisão e acorda Pedro. E toca em Pedro, uma luz resplandece lá na prisão e diz para Pedro, levanta-te. E no mesmo instante, as cadeias caíram das mãos de Pedro. Olha só, do verso 7 até o verso 11, começa o processo da libertação de Pedro. Pedro vai ser solto, né? Então, nesse processo maravilhoso da soltura de Pedro, Pedro sai da prisão, do lado de 2 soldados, várias portas, ele passa pelas portas, quando ele chega lá fora, guiado pelo anjo que Deus enviou, ninguém viu Pedro sair, todo mundo ficou desesperado no dia seguinte, quando perceberam que Pedro não estava mais na prisão. Uma soltura milagrosa que Deus fez na vida dele. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é assim. Ei, Deus é Deus de maravilhas, aleluia. Deus é Deus de milagres, o meu Deus é Deus de poder. O meu Deus, ele que faz rio no deserto, ele que abre o mar vermelho, ele faz água sair da rocha. Querido, nada pode impedir o poder de Deus na nossa vida. Então creia nessa noite, se anima, levanta a tua cabeça, meu irmão, enche o teu peito de ar e dá um glória a Deus aí na tua casa bem forte, porque o Senhor é Deus. Se você serve a esse Deus que eu sirvo, eu não tenho dúvida do poder sobrenatural que ele tem e da capacidade que ele tem de agir na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Esse Deus é tremendo. E aí ele começa o processo para soltar Pedro. Mas você vai perceber uma coisa muito interessante, querido, que quando Pedro acordou, Pedro se levantou, Pedro vestiu a capa, Pedro calçou a sandália. Verso 9, Pedro saindo seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo. Grifa isso aí na tua Bíblia. Pedro seguiu o anjo sem entender que era real. Irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês assim, aqui. Eu estou assim, eu estou caminhando um dia de cada vez, parecendo que eu estou num sonho, numa visão. Gente, tudo vazio na rua, as pessoas sem poder andar, todo mundo de máscara. Eu falei para minha esposa, eu vi aqueles chineses andando de máscara na televisão, eu via aqueles japoneses, né, andando de máscara. Tempos atrás, falou assim, gente, povo doido, usar máscara, né? Aqui a gente nunca usou nada disso, não tem esse negócio aqui. O Brasil é uma terra abençoada. Hoje, meu filho, não tem ninguém que anda na rua sem máscara. Eu falo, Jesus, olha só que mundo é esse. Nós estamos agora no mesmo barco, talvez até muito pior, né? Parece que a gente está sonhando, é verdade. Tem hora que eu falo assim, cara, não é real o que a gente está passando, não é possível. E aí eu pergunto, como é que tem gente que ainda não está entendendo que Deus está esperando você dobrar o joelho, que Deus está esperando você se voltar para Ele. Se você quer voltar para Jesus, escreve aí no comentário, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai orar por você, a gente vai aliançar você no reino, porque, filho, não dá para ficar fora da igreja. Ao mesmo tempo que não dá para um cristão hoje caminhar se não for direcionado pelo anjo do Senhor. Entenda, querido, que uma luz brilhou naquela prisão, que o anjo visitou Pedro porque a igreja orava. E eu creio que o anjo do Senhor vai te visitar. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o anjo do Senhor vai te visitar. A luz de Deus vai resplandecer na tua casa. A glória de Deus vai resplandecer na tua casa. E você vai ver as manifestações sobrenaturais de Deus na tua família. Creia nisso, meu irmão. Porque vai acontecer. Eu sei que você está escrevendo um lindo testemunho.
Eu sei que quando essa quarentena terminar, o que vai ter de gente querendo contar. Meu Deus do céu, querendo contar. Então, para não acumular, escreve, conta a sua história pra gente. Pode escrever um texto, mandar que a gente vai ler. Mas conta logo para não acumular, porque depois vai ter gente querendo contar experiências que viveram com Deus nesse tempo, que vai ser coisa tremenda, né? Eu acredito que você está entendendo bem o que eu estou falando. Mas quando a gente está no meio do processo, a gente não entende. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando a gente está no meio da trajetória, que Deus está livrando a gente, conduzindo a gente, passando pelo vale, nos protegendo, 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e você ainda de pé aí, nesse processo, irmão, muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Pedro não estava entendendo, ele achava que era um sonho, que uma visão, mas ele estava sendo conduzido por Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que mesmo que você não esteja entendendo, Deus está conduzindo a sua história, amém? Deus está conduzindo a sua vida, mesmo sem entender. O Senhor está te guiando, creia, confia, aquieta a tua alma nessa noite, querido. Deus está guiando você. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está conduzindo você. E aí, olha só, Pedro vai naquele processo todo, chega no verso 11, Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é justo, sim ou não? É. O inimigo está torcendo para a sua derrota. É ou não é verdade? O diabo está fazendo tudo para te derrubar. E, infelizmente, tem pessoas que estão torcendo para ver a tua queda, a tua ruína. Infelizmente. Tem pessoas que às vezes são usadas pelo inimigo, né, irmão? Como é que pode? Nesse tempo de crise ainda tem gente usada pelo inimigo para te atacar, para falar coisa para entristecer o teu coração. Deus está me usando como profeta aqui para falar para algumas pessoas aqui nessa noite. Você está passando por isso. Às vezes pessoas próximas estão se levantando contra ti, estão te criticando, estão te atacando, mas elas não sabem o que Deus tem contigo. Elas não sabem o negócio que você tem com Deus. Mas olha, fica tranquilo. Fique em paz no teu coração. Sabe por quê? Quando você acordar, quando você tomar em si, meu filho, o inimigo já caiu, já foi derrotado, a cadeia, querido, já foi aberta, você já passou por todas as armadilhas e nenhuma armadilha vai forjada contra ti, vai prevalecer nesse tempo, diz o Senhor. Você recebe essa palavra aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Então fica tranquilo, porque quem te guia, quem te conduz sabe o que está fazendo. Sabe, escreve isso aí. Quem me guia sabe o que está fazendo. Quem me conduz sabe o que está fazendo. Aquieta o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Deus vai ser exaltado, irmão, nessa crise. Deus vai ser glorificado na vida do seu povo, na vida da sua igreja que ora, que está clamando. Deus vai ser glorificado nas nossas vidas, irmãos. Estamos orando na Igreja Batista Nova Cidade. Nós vamos ver a glória de Deus. Esse ano é ano de crescimento. Deus me deu essa palavra, não foi à toa, irmãos. Esse ano é ano de crescimento. Nós estamos crescendo por dentro e por fora. Nós estamos crescendo com consistência, com qualidade. Nós estamos crescendo no caráter, nós estamos crescendo na espiritualidade, nós estamos crescendo no entendimento da palavra, nós estamos crescendo com base doutrinária, nós estamos crescendo, não é com palavrinha de palha, não. Nós estamos crescendo com conteúdo, irmão. Nós estamos sendo forjados na fornalha. A nossa fé está sendo forjada na fornalha. Ei, eu ando no meio de pastores, eu participo de vários grupos de pastores, e o que eu vejo, às vezes, os pastores falando, comentando, eu fico assim: Senhor, tem misericórdia, renova o coração desse servo. Tudo está ruim,
tudo está um caos, só vejo gente reclamando. Ei, meu irmão, tem esse negócio não. Nós somos dirigidos pelo céu. O pé está na terra, mas a nossa cabeça está na eternidade. Amém? O meu pé está no mundo, está nessa terra aqui, está pisando um solo minado, mas a minha mente está em Cristo, a minha mente está na eternidade, a minha mente está naquilo que Deus fala para mim, aquilo que Deus me revela. E a palavra do Senhor é clara. Se você orar, as coisas mudam. Aleluia. Circunstâncias impossíveis mudam a partir da oração, querido. Ei, tem uma luz brilhando naquela cadeia. Um anjo foi enviado na prisão para soltar Pedro. Por quê? Porque a igreja estava orando. Então, uma circunstância impossível mudou por causa da oração. Deus muda as coisas, irmãos. E eu creio que a tua história vai mudar essa semana, que a tua família vai mudar, que coisas vão mudar no teu trabalho. Você vai ter mais recursos do que você já teve antes da crise. Você acredita nisso? Da sua loja vai vender mais depois do que vendia antes. O comércio vai aquecer ainda mais. As pessoas vão sair dessa quarentena doidas, querido, para viver a vida, para curtir a vida, para aproveitar o melhor da vida, porque elas viram a morte passar perto. Então se prepara, querido, prepara a tua vida, prepara o teu estabelecimento, prepara o seu talento, prepara o que você faz de melhor, a sua profissão, seja lá o que for, porque o mundo vai vir aí na frente e você precisa estar preparado para ele. Eu falei com um empresário essa semana e disse para ele, olha, empresa que não está conectada vai ficar em dificuldade, porque hoje a gente não pode viver mais só de venda de porta. A gente precisa viver também de uma venda virtual. As pessoas vão fechar negócios virtualmente, as pessoas vão fazer contato com você pelo WhatsApp. Né? Essa semana também eu vi uma empresária, uma lojista, vendendo na cama do seu quarto, tirando foto de roupa, mandando para os clientes para vender, porque a loja dela está fechada e ela está vendendo. Ei, você vai fazer o quê? Você vai ficar parado, desesperado? Ei, aproveita, querido. Deus está guiando a tua vida e Ele vai conduzir você para o centro da vontade dEle, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Você está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Receba aí, porque Deus me deu essa palavra para você e eu preciso compartilhar ela com você. Então, querido, olha só. Deus atua sem você perceber através da oração. Pedro estava sendo liberto, sem entender, achando que era um sonho, mas porque alguém estava orando, Deus estava atuando sem que ele percebesse. Então, deixa eu falar um recado aqui para um cônjuge que está orando por um marido que não está entendendo, que está vacilando, por uma esposa que está orando por um marido que está aí, sei lá, de repente vacilando, bebendo, desdenhando, debochando, ou até mesmo não se cuidando nesse tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não está percebendo não, mas você não está orando? Você não está orando por alguém? Você não está orando por um filho? Então aquieta teu coração. Deus está guiando ele, Deus está conduzindo. Mesmo sem ele perceber, Deus está trazendo ele para perto. Aleluia, meu Deus. Olha, eu fiquei arrepiado aqui agora e senti a presença de Deus nessa palavra. Você está vendo teu filho, não quer saber nada de Deus, teu filho está no pecado, tua filha está no pecado, e você está orando. Ei, fica tranquilo, Deus está guiando ela para fora desse cativeiro. Deus está conduzindo ele para fora desse cativeiro. E a tua oração, querido, está atuando sem que ele ou ela perceba. Amém? Receba essa palavra aí, porque Deus está operando. Um processo de cadeias, né, estão se quebrando na vida dessa pessoa que você está orando. Deus fez um processo na vida de Pedro. Primeiro ele mandou o anjo, depois ele iluminou a prisão, quebrou as cadeias, mandou Pedro se arrumar, foi tirando Pedro, as portas foram se abrindo, uma a uma foi se abrindo. Se você olhar o texto, foi uma sequência de portas se abrindo para Pedro sair. Querido, é uma porta de cada vez. Tem gente que quer tudo ao mesmo tempo, não tem como. Deus não pode te dar tudo ao mesmo tempo, é um processo.
Deus está trabalhando na tua vida gradativamente, um degrau de cada vez, um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Deus vai dar graça para cada dia. Deus está me dando graça para hoje, então eu vou ver hoje, irmão. Não dá para você prever o que vai acontecer semana que vem. Não dá, está na mão de Deus. Mas se você confia que Deus está te guiando, é um dia de cada vez. A gente tem para hoje, glória a Deus. Amanhã, Deus vai mandar o maná de amanhã e você vai vivendo um dia de cada vez, porque eu sei que você vai chegar lá fora e aí você vai entender que Deus estava te guiando e tirou você desse cativeiro em nome de Jesus. Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. A última coisa para eu terminar essa palavra é que você precisa acreditar no poder da oração. Porque tem gente que não acredita. Acredita nisso? Pois é, redundante, mas é isso aí. Tem gente que não acredita no poder da oração. Eu acho que é por isso que essas pessoas não oram. Né? Tem crente que não está orando. Tem crente que não está orando nesse tempo. Você deve ter um dentro da tua casa, sim. Chama para orar, ora você, depois eu oro. Né? Chama para orar, ora você. Não, eu oro do meu jeito, fica nessa vidinha assim, mais ou menos. Ei, filho, ei, acorda, passou da hora de você despertar. Passou do momento de você se posicionar como cristão e falar, não, Deus não quer que eu viva a vida mais desse jeito, não. Dobra seu joelho, vai falar com Deus, vai ter o seu tempinho com Ele, vai conversar com Ele, porque a gente precisa acreditar no poder da oração. Quando Pedro foi solto, ele foi lá na casa onde a igreja estava reunida para orar, né? E aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá, uma moça, Rod, foi atender a porta. Quando ela chegou na porta, viu que Pedro estava lá fora, verso 14. E ela não abriu o portão. Ela correu para contar a notícia. Quando ela correu para contar, todo mundo falou que ela estava louca, verso 15. Você está doida, minha filha. Pedro não está preso. Não acreditaram na resposta de Deus. Acredite na resposta de Deus. Deus está enviando a resposta que você precisa agora, nessa mensagem. Deus está respondendo a tua oração nessa noite. Se anima. Ei, Deus já está libertando essa pessoa do cativeiro, querida. Está batendo aí na tua porta, está chegando. Amanhã, quem sabe, alguém não vai bater na tua porta para trazer alguma coisa para você que você, de repente, nem esperava. Quem sabe alguém vai chegar aí para te entregar alguma coisa que você não imaginava. Quem sabe um parente vai levar um dinheiro para você, para te ajudar nesse tempo de crise. Olha, hoje eu estou profeta, hein? Hoje eu estou profetizando aqui. Só quem receber aí é que vai viver isso aí. Então, se você crê na palavra profética, receba aí, meu irmão, porque eu creio que isso vai acontecer. Aí, quando o Rod voltou para dentro, o pessoal achou que ela estava doida. Não, deve ser um anjo que você está vendo, minha filha. Pedro está lá na cadeia. Pedro estava lá na porta. Aí quando eles foram abrir a porta, né, diz o texto, que ficaram todos pasmados, verso 16. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram, ficaram todos pasmados. Começaram a gritar, começaram a glorificar. Eu estou lembrando aqui no dia que a quarentena acabar, hein? Como é que a gente vai entrar na igreja? Como é que você vai entrar na igreja? Arrastando chinelo? Mexendo no celular? Como é que você vai entrar na igreja? Já pensou nisso? Você que entrava na igreja, ficava na igreja no celular, ficava batendo, conversando na igreja. Será que você vai entrar na igreja, vai conversar, vai ficar no WhatsApp, vai desdenhar do culto, vai ignorar o culto, vai se distrair, batendo um papo com pessoas, Como é que vai ser? Meu irmão, o santuário vai tremer. Quando o povo começar a entrar na igreja, vai ser tanta glória, vai ser tanta unção, vai ser tanto poder. Quando esse povo se reunir de novo, ninguém vai segurar o poder de Deus dentro da casa do Senhor. Eu vou estar lá e eu quero que você esteja lá também, porque você não vai querer perder isso por nada, meu irmão. Porque vai ser tremendo o dia da vitória completa, sim ou não? Então, filho, você precisa acreditar no poder da oração. Amém? Porque ela tem poder. A oração, meu filho, faz coisas grandiosas. E aí, quando Pedro começou todo mundo a gritar, ele falou,
Parem de falar, deixa eu contar o que aconteceu. Quando Pedro abriu a boca para falar que um anjo foi lá, iluminou, tirou ele de lá, eles ficaram assim, ó, surpresos. Às vezes você ora por alguma coisa que você nem acredita que vai acontecer. Eu quero contar uma história real que aconteceu no sertão de uma igreja, de um missionário que estava lá no sertão, e eles começaram a orar pedindo chuva, porque o sertão é muita seca e quase não chove, você sabe disso, o nosso Nordeste. E tinha uma jovem que ela ia para a reunião de guarda-chuva. Toda reunião ela ia de guarda-chuva, ela ia de guarda-chuva. E aí algumas pessoas ficavam caçoando dela. Mas por que você anda de guarda-chuva? Você está maluco? Você está vendo que não está chovendo, um sol? Ela falou assim, nós não estamos orando para mandar chuva, então já estou preparado, já estou com meu guarda-chuva porque eu creio que vai chover. E eles ficaram rindo dela. E aí numa dessa reunião de oração, quando eles terminaram a reunião de oração, caiu aquele pé d'água. E é lógico, todo mundo queria se molhar na chuva, né? Porque quando você não tem alguma coisa há muito tempo e depois que você recebe, é festa, sim ou não? Todo mundo queria se molhar na chuva, mas ela estava lá com o guarda-chuva dela. Por quê? Porque ela acreditava que iria chover. Isso é fé. E oração é passo de fé. Oração é fé. Você precisa crer no que você fala, crer no que você ora. Né? Você está pedindo a salvação de um esposo, a salvação de um filho. Deus vai fazer, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não saiba como, qual o caminho que ele vai costurar. Ele vai fazer, mas você precisa crer na sua oração. Acredite, porque o poder da oração é tremendo. E aí eu quero orar por você nesse momento. Se você quiser colocar aí o seu pedido de oração, coloca que a gente vai orar para encerrar. Mas antes de orar, eu quero dizer uma coisa. Elias orou e ficou 3 anos sem chuva. Josué orou e o céu parou. Sabe o que é isso? Parar o sol, né? O sol parou. Parar o sol com uma oração é o poder da oração. E olha, não é que Deus faça só para um ou para o outro. Deus não tem filhos prediletos. Deus pode fazer pela sua oração. Deus pode fazer hoje pela minha oração. Eu quero orar por você e eu creio que essa oração vai trazer o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Orar pelos profissionais da saúde. Orar pela economia do nosso país. Orar por essa enfermidade maldita, para que ela não avance, para que a cura seja encontrada, que as medicações tenham efeito, pessoas sejam curadas, boas notícias comecem a aparecer e a gente veja o livramento completo do Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, eu te agradeço nesse momento por essa palavra. Quero apresentar diante de Ti cada vida que está nos assistindo agora. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, através dessa simples oração, responder à necessidade de cada um. Eu não sei, Pai, o que eles precisam, o que essa família precisa, mas seja qual for, Pai, age nessa hora em nome de Jesus. Muda o quadro, Pai. Liberta vidas que estão aprisionadas. Salva, entra com salvação nesta família. Entra com libertação. Pessoas que estão presas em vícios, em pecados, sejam libertas, transformadas pelo poder do nome de Jesus. Pai, lares, casamentos que estão sendo desfeitos agora, casais que estão brigando, desarmonia no lar e na família, filhos que estão afastados, traga-os de volta e traga harmonia e paz nessa família em nome de Jesus. Também enfermidades, Pai, se há enfermidades, se há pessoas enfermas, cura no poder do Teu nome. Te peço pelo Heitor, Pai, aquela criança que está infectada por esse vírus, coloque a Tua cura sobre ele em nome de Jesus. Eu te peço por cada um, pela Lília, te peço por cada pessoa que esteve enfermo. Nós profetizamos saúde ao nosso povo, nós profetizamos proteção e livramento para que essa enfermidade não alcance essas famílias, mas que elas possam passar totalmente libertas desse mal em nome de Jesus. Eu te peço também pelos comerciantes, pelos profissionais liberais. Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa economia, que não falte o pão de cada dia, que não falte os recursos
mas que isso passe logo para que o teu povo possa ter a vida normalizada e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Desperta a tua igreja, aviva a tua obra no meio do teu povo e em nome de Jesus, dobra, Senhor, o joelho dos crentes que ainda estão insistindo, teimando, resistindo à tua vontade, para que eles possam se curvar e buscar a tua face e viver os projetos que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas. Assim eu oro, te agradeço, entrego os profissionais da saúde, entrego o nosso país, a nossa nação, coloca a nossa nação no trilho. Deus, tudo que está oculto, escondido, toda a corrupção seja banida da nossa nação, do nosso estado, e traz os recursos principalmente para os menos favorecidos, para que o Brasil prospere como nação, para que o Brasil cresça e seja um país honrado, digno, porque há um povo abençoado nessa terra. Assim eu oro, te agradeço e abençoo todo o teu povo que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar.